Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Toda honra e toda glória sempre será do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 6. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Uma vez eu cheguei na igreja, eu era recém-convertido, e o pastor falou assim: cartas aos Coríntios. Meu irmão, não sabia o que era carta, e eu fiquei procurando carta na Bíblia um tempão. Aí eu aprendi a falar também, 1 Coríntios capítulo tal. Toda vez que após os evangelhos e Atos, quando você vê o nome Tiago, é epístola. Quando você vê o nome Éfesos, é carta, tá? É uma população. Quando você vê lá 1 Pedro, é epístola. Carta é para um número maior de pessoas. Epístola é direcionado para aquela pessoa. Timóteo, a epístola a Timóteo. Amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 1, verso 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja anatema ou amaldiçoado. Como dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Coloca a tua Bíblia sobre essa cadeira, coloque a mão no teu coração. Eterno Deus Todo-Poderoso, Pai, nós pedimos a tua presença e o teu Espírito. Alimente-nos com a tua palavra, renova-nos com o teu Espírito, e através do teu santo nome, Jesus, cura as nossas enfermidades e feridas. Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos as nossas vidas como altar, como comunhão aos céus, e no nome de Jesus Cristo, Pai, assim eu abençoo as nossas vidas, a sua igreja, a sua casa, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Podem se assentar no nome de Jesus. O título desta noite é a necessidade de vigiar. E muitas vezes nós entendemos que vigiar é simplesmente não cair em adultério, ou fornicação, ou prostituição. E tem muitas coisas que envolvem essa necessidade de vigiar, porque quando nós paramos a nossa vigilância, deixamos legalidades abertas para atrapalhar a nossa comunhão com os céus, a nossa comunhão com Deus. E muitas pessoas procuram mais as bênçãos do que o abençoador, e pessoas que andam diante de Deus só querendo as bênçãos, muitas vezes vai entrar em um problema muito sério, um conflito espiritual muito grande, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, diz que tem muito mais entre o céu e a terra, que nós podemos entender, que há o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher, tudo há um tempo. Então nós temos que começar a discernir que é melhor andar na presença do abençoador do que da bênção. E isso tem interferido muito, porque as pessoas têm procurado bênçãos demasiadamente para a sua vontade, sendo que Tiago capítulo 4 diz que muitas pessoas não recebem porque não sabem pedir.
pede para o seu benefício próprio, para o seu querer, e isso dá uma legalidade para Satanás trabalhar na sua vida até tirar você da igreja. E é uma das coisas que nós temos hoje, é esse afastamento que está acontecendo no meio do povo de Deus, porque busca a Deus de uma forma mais sutil, e essa busca, ela começa a não ter resposta no tempo do homem, e aí começa a acontecer os pequenos desvios, aparentemente inofensivo, diante dos seus olhos você olha, não tem nada a ver, não vai me afastar de Deus, e vão nos conduzindo cada dia mais e mais longe da verdade da Bíblia. É como uma correnteza suave, que a gente nem percebe, e vai nos levando para fora daquele caminho. Nós chamamos de armadilhas. Armadilhas. E eu posso te mostrar algumas formas de armadilhas esta noite que atrapalham muito o povo de Deus. Algumas dessas armadilhas são chamadas de rotinas e distrações. Quando o excesso de trabalho tira você daquela comunhão com Deus, porque você vai começando a se estressar, vai começando a entrar ansiedade, vai começar a entrar angústias, preocupações, e vai roubando o seu tempo de comunhão, vai roubando o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura, porque cada dia você vai estar mais sobrecarregado, cada dia você vai ter mais problema, cada dia você vai ter mais dificuldade, e aí Satanás acha essa legalidade na sua vida. Eu vou colocar problema, eu vou colocar bastante serviço, ou vou colocar bastante providência financeira, porque aí a pessoa está focada e esquece da palavra. São as distrações. Outra armadilha muito grande é o relativismo. Quando começamos a aceitar ideias contrárias à Bíblia, como se fossem compatíveis, justificando o nosso comportamento, e Deus está olhando e reprovando. Hoje eu estava conversando com uma ovelha minha, e nós estávamos falando, porque uma pessoa da família dela se afastou de Cristo, depois que começou a assistir algumas pregações, alguns pregadores, e começaram a falar muito a respeito de vida financeira, e aí ele escutando aquelas argumentações que não é um verdadeiro evangelho, aquele homem foi se afastando da igreja. Ela me contava que ele entra dentro da igreja, senta, levanta e vai embora. Começa o culto, está ali dentro da igreja, senta, participa, depois vai embora, mas não participa espiritualmente. Aí nós começamos a aceitar ideias contrárias, e esses dias eu assisti uns vídeos que ele estava vendo, eu quase me desviei, meu irmão. Se eu não tivesse palavra de Deus, eu vou te dizer um negócio, eu tinha me desviado, porque é muito convincente, e o diabo sabe usar os seus pontos fracos, sabe mexer naquilo que você está precisando, porque ele é diabo. Outra armadilha muito grande é o orgulho e autossuficiência. Crente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Quando nós acreditamos que podemos conduzir a nossa vida sem depender de Deus. A pessoa me feriu, foi ela que me feriu, então deixa ela para lá. E não libera perdão, e aquela ferida vai ficar andando dentro de você. Quando a pessoa começa a olhar o seu cônjuge e falar assim, mas esse cara está pecando demais, está bebendo demais, está fazendo coisa errada demais, mas ela não olha para dentro dela para se consertar primeiro, para depois querer consertar o vizinho. A autossuficiência de
ter e bater a mão no peito e dizer: eu consigo, eu vou lá, eu resolvo, sou eu que pago. O crente não pode ser assim, porque tudo que chega nas suas mãos vem dos céus. É Deus que te levanta, é Deus que te prospera, é Deus que te guarda. Se Deus tirar a sua saúde, como você vai trabalhar? Se Deus bloquear o ar que você respira, como é que você vai ter ânimo, força para fazer alguma coisa? Nós somos dependentes de Deus. Fala comigo: eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus em tudo. Eu dependo de Deus em tudo. Em tudo, até a água para chegar para mim, eu tenho que depender de Deus. O ar que a gente nem vê, depende de Deus. Outra armadilha muito séria são os pequenos compromissos quebrados. Deixar de congregar, deixar de servir, de obedecer em detalhes, coisas que aparentemente são pequenas. Hoje Deus entende. Hoje eu não vou participar, Deus entende. Hoje Deus entende que eu não consigo ler a palavra de Deus. Mas Deus não vai ficar com raiva de mim por causa disso. Deus não vai me pegar por causa disso. São esses desvios que parecem pequenos, mas acumulados, nos afasta da presença de Deus. O perigo está justamente nessa sutileza. Não percebemos, e quando já nos distanciamos, até que a fé esteja totalmente enfraquecida. A pessoa vai se acumulando, vai distanciando e não vê. Hoje não dá para ir lá na igreja. Eu vou sair da igreja porque eu estou vendo um probleminha ali. Se a igreja é um hospital, lá vai ter problema, meu irmão. Se a igreja está para sarar a ferida e conduzir o povo a um caminho, ela vai ter problema. Você acha que não vai ter problema uma igreja? Então você já está pronto para ir para o céu. Pede: Deus, me leva, porque eu estou tão perfeito, tão perfeccionista, que eu não preciso estar dentro da igreja. A igreja, ela só tem gente derrotada. Cuidado com isso. A palavra de Deus, a Bíblia nos alerta, lá em Hebreus capítulo 2, versos 1: portanto, é necessário que prestemos mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O desvio não é sempre uma queda repentina, mas ele é um processo gradual. A pessoa começa a se afastar de Deus gradualmente. Pega alguém que vai na academia. Se ele está lá de segunda a sábado malhando, ele vai continuar malhando. Mas se segunda deu um probleminha, já não pode ir, na terça-feira não pode ir, na quarta-feira está arrebentado, na quinta-feira o corpo está doendo, e não vai mais. Aí a comunhão com Deus, você não pode sair daquela rotina de leitura, de intimidade, de oração, de comunhão. O inimigo muitas vezes não tenta nos derrubar de uma vez só, mas ele começa a plantar diante dos nossos olhos distrações, dúvidas, justificativas que corroem a nossa fé aos poucos. Por isso essa vigilância espiritual, de manter uma disciplina de oração, na leitura da palavra, e na comunhão com a igreja e com outros irmãos, te traz a diferença todos os dias na sua vida. Nunca ache que é demais você estar no culto. Nunca ache que é demais você estar na igreja. Nunca ache que é demais você ler a palavra do Senhor. Hebreus nos mostra muito claramente isso. Esse afastamento de Deus, ele não acontece de uma hora para outra, mas por pequenos desvios sutis, pequenas coisinhas que a gente vai deixando. Aqui, hoje não dá, amanhã também não, mas domingo eu estou lá, aí daqui um pouco no domingo você não está mais.
Fica sem jejuar uma semana para você ver a dificuldade que é para você jejuar na outra semana. Quem é acostumado a viver debaixo de um jejum, se ele nessa semana não der, no outro é complicado. E aí nós começamos a procurar caminhos mais fáceis para nós. Nós vamos desviando daquilo que é o caminho que talvez é meio dolorido, meio difícil. Nós começamos a procurar desvios, atalhos espirituais. Começa pela impaciência. Quando você começa a olhar a pessoa muito sem paciência, o Espírito Santo já não está habitando muito ali mais não. Fica atento a isso. Quando a pessoa está no deserto, ela não tiver a presença do Espírito Santo, ela fica impaciente. E a pessoa que é impaciente, ela sempre vai dar desculpas pelo erro que está cometendo, mas passando a culpa para outra pessoa. Ela não chama para si, ela não reflete, ela não consegue refletir. Muitas pessoas ficam olhando para Deus com um reino dividido e procurando um bezerro de ouro. Ela precisa de ter algo para se sentir bem, precisa de um bezerro de ouro para sentir segurança. Tem muita gente que o bezerro de ouro é a conta bem abençoada, e se abaixar um nível financeiro em algum momento na conta, desespera. Eu conheço gente que acostumou a tanto ter uma quantia de dinheiro lá, que o dia que precisa abaixar um pouquinho, ele fica doido, ele se desespera. Isso é um bezerro de ouro. São pessoas que trocam com facilidade a sua fidelidade da oração, da comunhão com o Pai, por causa do momento. A impaciência atrapalha você poder esperar o tempo de Deus. Quem anda com a impaciência no deserto, não entende que Deus está ali preparando algo para ele. Salmos capítulo 27, versos 14 diz: espera pelo Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Quando nós não vemos respostas imediatas, quando nós olhamos a situação, não encontramos um momento ali, algo ali para firmar, e a nossa fé não está firmada na presença de Deus, nós começamos a correr atrás das próprias soluções. O desastre de um homem que vai se enfraquecendo é quando ele quer correr atrás das próprias soluções, substituindo a fé pela pressa, pela sua necessidade. Deus nunca atrasa, filhos. Deus nunca atrasa. Somos nós que distanciamos e temos que voltar para o começo da fila para chegar de novo. Toma cuidado com isso. Segunda coisa que eu vejo muito é a pessoa firmar em Deus se tem algo palpável. Se tem algo que está ali palpando, ele está confiando em Deus, mas se tem uma promessa sobre ele, ele começa já a questionar a promessa, o profeta, a revelação. Aquele povo que saiu do Egito, eles tinham uma promessa para entrar na terra prometida, mas eles foram construir o bezerro de ouro. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Vira para essa pessoa que está perto de você e fala: para de andar atrás de algo palpável. Ande na palavra, confia na palavra, entrega a tua vida na oração. E sabe o que é o pior? Que depois que começa a crescer nessa situação, ele começa a confundir a idolatria
e proclamar que é do Senhor. Lá em Êxodo capítulo 32, verso 5, você vai ver o povo de Deus indo diante do bezerro, mas eu estou adorando o Senhor. Mas eles enxergavam, eles tinham segurança naquele bezerro, mas diziam eles que estavam adorando o Senhor. A confusão que entra na sua mente, começa a conciliar com a sua necessidade, e aí você começa a fazer práticas ao contrário da vontade de Deus. Temos que aprender a ser mais maduros a respeito disso. Nós temos que aprender a ter mais obediência do que vontade. A vontade, ela chega até um limite que não adentra dentro da sua obediência. A obediência à palavra, a obediência à intimidade com Deus, ela te amadurece. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versos 15, diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É Jesus dizendo, através de João: olha, começa a amar e me obedecer mais, do que procurar resultado na minha presença. Porque quando a gente ama, a gente confia, a gente entrega, a gente coloca as nossas mãos, e tudo que nós fazemos, Deus começa a justificar o que nós estamos fazendo. É por isso que Ele diz: nós não precisamos justificar em nada, Ele próprio justificará as nossas vidas. Nós temos que começar a entender que Provérbios capítulo 29, versos 25 diz também: o temor do homem armará laços, mas os que confiam no Senhor estará seguro. Quando ando com muito medo de uma situação, a minha mente começa a gerar laços, e eu entro num laço do passarinheiro que começa a entrar em uma confusão, e eu não consigo sair dela, porque todo o tempo eu estou pensando algo mal, algo que tem alguém me atingindo, algo que tem alguém falando de mim, algo que tem algo acontecendo contra mim, algo que não vai dar certo, e aí eu começo a entrar em um esfriamento da fé, para não falar uma palavra mais difícil. Quando as nossas decisões estão em Deus, nós não andamos guiados nem pelo medo, e nem pelas circunstâncias contrárias, porque pessoas, quando chegam na circunstância contrária, ela começa a querer achar uma solução, e esquece que Deus tem tudo pronto para nós, que Deus prepara tudo para nós. E esses dias, esses tempos para cá, eu tenho visto muito coisas da palavra de Deus se concluir, tipo Isaías capítulo 5, versos 20. Ai dos que o mal chama de bem, e o bem chama de mal. É o certo que se tornou errado, e o errado que hoje é o certo, e as pessoas continuam gerando bezerros para ele, começa a gerar sobre a vida dele um retrocesso às suas origens, não à sua intimidade com o Pai. Temos que tomar cuidado com isso, muito cuidado. Aquele povo que saiu do Egito, que tinha a promessa de entrar na terra da promessa, e tinha a promessa para entrar na terra prometida, eles não negou a Deus. As pessoas às vezes fazem a interpretação errada do texto, mas eles não negaram a Deus, eles só estavam procurando um atalho, no tempo da ansiedade, no tempo do deserto. Querer atalho no tempo de tratamento começa a gerar versões distanciadas do Senhor.
distorções naquilo que é aceitável por Deus. E eles não estavam enxergando mal, eles só estavam querendo ter algo para olhar, porque Deus você não enxerga, você sente. E quando você está no deserto, aquela vontade de vencer, aquela vontade de sair daquele lugar, você começa a procurar algo para você se firmar. E é nesse momento que você tem que ativar a tua fé, senão você começa a se distanciar sem ver, e quando você vê, você já está gerando outros bezerros de ouro na sua vida. Como é que eu posso vencer isso? Cultivar a paciência espiritual. Cultivar a paciência espiritual. Esperar no Senhor, mesmo quando não vemos resposta. Salmo capítulo 40, versos 1. Se eu começo a cultivar essa paciência, eu começo a construir uma fé alicerçada. Segundo, priorizar a obediência sobre a conveniência. Escolher o que é certo, mesmo que seja o mais difícil. A palavra do crente é assim, sim, não, não. Escolher as coisas certas. Errou, reconheça o seu erro, peça perdão, arrependa-se. Disciplina diária, oração, leitura bíblica, comunhão constante. Josué capítulo 1, versos 8. Vigilância contra substitutos. Não permitir que tradições ideológicas ou prazeres ocupem o lugar de Deus. 1 João capítulo 5, versos 21. Qual é o seu tempo com Deus? Vai ter um Netflix melhor que o seu tempo com Deus. Vai ter alguém te chamando para jogar bola num tempo seu com Deus. Vai ter um churrasco oferecido para você, uma Coca-Cola gelada, na hora do seu momento com Deus. Vão te ligar para querer que você faça algo urgente. E você até pensa, se eu não for, depois vou ser julgado. Mas a hora com seu Deus é a sua hora com Deus. Decisões guiadas pela fé e não pelo medo. Confiar em Deus em vez de buscar atalhos. Isaías capítulo 41, versos 10. Rejeitar a mistura, não tentar conciliar a fé verdadeira com as práticas contrárias à palavra de Deus. E todos os dias reafirmar a sua fidelidade com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias. Você tem que declarar. Você tem que colocar diante de Deus. O problema do bezerro de ouro é que você não enxerga o afastamento daquilo que Deus preparou para você. O problema do bezerro do ouro é que você não enxerga que você está errando. O problema do bezerro de ouro é que você não sabe definir mais o que é o bezerro de ouro e o que é Deus para você, porque você não vê nada de errado. Aprenda hoje a se afastar daquilo que é sutil na tua vida. A impaciência, a contínua convivência com pessoas que não andam segundo a verdade do Senhor. Não adianta a pessoa estar perto de você dizendo que é crente, que é evangélico. Olha as ações, as atitudes, os gestos, o posicionamento no meio dos tempos difíceis. Se você vê que não é conveniente com as coisas de Deus, de ser um evangélico, de ser um crente, distancia.
Não abra a sua vida. Não conte os seus segredos, para que os seus cabelos não sejam cortados e a sua força seja destruída. Se afaste daquilo que te dá medo. Se afasta daquilo que te dá medo. Eu tenho um problema muito sério. Pessoa pessimista perto de mim, ela me expulsa de perto dela. Sabe por quê? Porque todo o tempo eu estou andando com a vista dos problemas diante de mim. Mas se eu estou seguro na visão que Deus falou comigo. E se você andar com pessoa pessimista, ela só está vendo aqui, agora, nesse momento, e o problema é esse. E para quem tem fé não dá. Para quem confia no Senhor, a sua vida não tem como. Porque a vista é ao contrário da visão de Deus. Você andar cheio de Deus, você é confrontado já a todo momento, você já vai estar cansado, você já vai estar desgastado espiritualmente, a sua mente parece que não para. Sabe por quê? Porque o mundo está te mostrando uma coisa e você está remando ao contrário. A correnteza está te jogando para o sul e você está indo para o norte. É cansativo. E se você arrumar mais um pessimista para estar perto de você toda hora dizendo, ó, isso aqui está dando errado, isso aqui, por que está acontecendo isso com você? Por que você está vivendo isso? Aonde foi que você errou para você estar passando esse processo? E muitas vezes Deus está te colocando um degrau acima, e o inimigo está te puxando para baixo, o inimigo está te parando. Tem pessoas que não gostam de servir a Deus, e dizem que é de Deus. Afasta. Não estou dizendo para você ter inimizade, eu estou falando para você aprender a filtrar, separar aquilo que provém de Deus e o que não vem de Deus. Sabe, o bezerro de ouro são atalhos muito fáceis e engana achando que é Deus. Servir a Deus não é difícil, muito pelo contrário, é muito bom. Só que ele confronta a mentira que é justificada pelas pessoas que não têm fé. Você vai ser confrontado todo o tempo. Sabe por quê? Para o mesmo problema que eles passam, você vai passar. Só que você tem fé, você tem a garantia que você vai conseguir sair dessa. E aquele que não tem fé, ele vai se agarrando à matéria da sua necessidade. Hoje eu escutei um testemunho de uma senhora que ela fez um negócio com um parente dela e confiou muito. E o cara começou a mandar cheques para um pagamento, mas eram cheques falsos. E quando ela abriu o olho e chegou no dia, tudo desmoronou na sua frente. Porque quando a gente não tem fé, a gente não tem visão de Deus, e nós não somos guiados por Deus. Ela estava presa aos talões de cheque, talão de cheque não, os cheques que ela recebeu. O bezerro de ouro era aqueles cheques. Ela fazia as contas, nossa, estou dobrando o meu capital. O bezerro de ouro dela estava ali, ela estava se firmando naquilo ali. Ela não está roubando, ela não está matando, ela não está desviando, ela está certa. Só que ela estava se segurando naquilo que era apresentado para ela. Talvez se ela tivesse dobrado os joelhos e buscar a face do Senhor, algum sinal Deus já teria dado para ela antes de chegar a esse ponto. Não confie no bezerro de ouro. Não troque a sua segurança em Deus por algo palpável. Deus, Ele está acima de tudo na tua vida.
O Senhor está acima de todas as coisas na sua vida. Matéria vai e vem. Deus, se Ele não vier, Ele não vem depois. Você vai ficar numa larva de inferno. Estou recebendo tantas pessoas reclamando desses últimos tempos, que as coisas estão difíceis, que eles estão cansados, o ambiente está mais pesado mesmo, as coisas estão mais difíceis mesmo, porque está lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 1, você pode estudar em casa, você vai ver a palavra bater certinho com tudo que está acontecendo. Só que aquele que anda guiado por Deus, ele vive a mesma situação dos outros, só que dentro dele parece que fica pulsando algo, dizendo para ele: vai melhorar, vai dar certo, você vai ser honrado, Deus vai te dar a cura, sabe? Então, quando você tem fé, você sabe que você pode atravessar o vale da sombra da morte, mas nenhum mal te alcançará. O povo do mundo não. O povo que está dentro da igreja, que não tem intimidade com Deus, eles têm que ter alguma segurança. Quantas pessoas entram e saem da igreja porque não alcançou algo, porque não viveu ainda a promessa. Quantas pessoas não conseguem ter mais uma firmeza com Deus, porque não encontra dentro do seu coração uma fé madura, como Jesus, que escutou o céu se abrir no dia do seu batismo e dizer: este é o meu filho que eu amo, este é o meu filho que eu amo. Ele lá no deserto, 40 dias, Deus não falou nada com Jesus, mas quem conversou com Jesus várias vezes foi Satanás. Só que a fé dele não estava naquilo que Satanás estava oferecendo, a melhor comida quando ele estava com fome, os reinados que Deus tinha falado que ele já tinha. Só que ele estava no deserto e não tinha reinado, só que Satanás queria dar. E se fosse um crente fraco de fé, ele tinha trocado na hora, até achando que foi Deus que enviou, porque eu já escutei pessoas falando assim: quando Deus quer abençoar, até o capeta tem que obedecer para abençoar. E aí começa a se enganar, porque a pessoa de fé, ainda que esteja nos dias de bênção, ele está orando, ainda que está nos dias do deserto, ele está orando. A igreja não pode ser fria e nem morna, ela tem que ser quente. Igreja quente é aquela igreja com a chama do Espírito Santo. Você não é igreja? Quer mudar a tua história, quer mudar a sua vida? Começa a viver esse evangelho verdadeiro na tua vida. Começa a falar de Deus. Começa a dar testemunho de poder do que Deus está fazendo na tua vida. Começa a dar testemunho que você está atravessando um deserto difícil nesse momento, mas você não está sendo abatido, você não está sendo destruído em nome de Jesus.